Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos com vocês para fazermos mais uma live sobre mais uma temática relacionada à Guarda Municipal, né? Onde desta vez estaremos falando sobre a temática de atuação da Guarda Municipal no trânsito, né? Onde teremos como convidada, né, a nossa companheira Juliana Lacerda Ferreira, né, que a mesma estará falando sobre essas questões de trânsito junto conosco, né, através desse nosso bate-papo aqui, junto com vocês, na qual também a gente espera a participação de todos vocês, meus amigos, que estão acompanhando as nossas lives, né, e sempre discutindo conosco todas essas temáticas. Então, meus amigos, né, a gente gostaria de deixar bem claro também, né, que essas nossas lives são lives de cunho pessoal, né, da nossa iniciativa, onde as informações que estamos discutindo aqui são de minha responsabilidade, juntamente com a responsabilidade dos nossos convidados, né, em questão para cada temática. E hoje, né, especificamente, estaremos discutindo essa questão, né, de atuação da Guarda Municipal no trânsito, né, com a nossa convidada. Nós estamos só aguardando a nossa convidada, né, aparecer aqui online para que possamos fazer o convite e, consequentemente, começarmos essa nossa discussão de hoje, né, a respeito dessa temática que não deixa também de ser muito importante. Então, já quero saudar algumas pessoas que já estão aqui presentes, né, o Jarbas Souza, de Gavião, Bahia, a Carla Cunha, de Riachão das Neves, no oeste da Bahia, a Jane Silva, também aqui presente, né, a GCM Conceição, né, de Itaberaba, Bahia, a companheira Isabel Cristina, de Juazeiro, aqui no norte do estado da Bahia, né. E assim, meus amigos, né, se preparem, pois a nossa discussão de hoje é a respeito, né, dessa temática de atuação da Guarda Municipal no trânsito, certo? Então, a nossa convidada já tem uma certa experiência nessas questões da área de trânsito e, consequentemente, nós estamos aguardando a mesma comparecer para que possamos, assim, dessa forma, fazermos o convite à mesma para iniciarmos a nossa discussão. Né? Saudar também o pré-candidato a prefeito, né, de Simões Filho, o doutor Rogério, que também está presente, nos acompanhando aqui nesse momento. Uma grande saudação azul marinho para você, doutor Rogério. Né? Saudar o companheiro Gregório, né? Ele que é da Guarda Civil Municipal de Correntina, no oeste do estado. Saudar também o Fernando Lourenço, né, que está aqui presente também. Ele que é da Guarda Municipal de Macapá, no norte do Brasil, né, capital do Amapá, né, está aqui presente conosco também, companheiro Valdeir Cruz, né, que já está aqui presente também, acompanhando nessa nossa live. Né. Estamos aguardando a nossa companheira, né, a acessar aqui para que possamos estarmos discutindo essa temática. Saudar também nosso companheiro daqui de Salvador, Cid Pimenta, também aqui nos acompanhando, né, nesse momento, né? E saudar todos os companheiros da nossa briosa Guarda Civil Municipal de Salvador, né, de todos os grupamentos, né, da parte administrativa também. Saudar os companheiros dos patrimônios também, das viaturas de área, né, todos são importantes para estarmos fortalecendo a questão da Guarda Municipal. Né? Saudar o companheiro de Serra Preta, Bahia, Guarda Municipal nova aqui no nosso estado da Bahia, né? A nossa companheira, a convidada de hoje já está aqui no momento conosco, né? Já vamos convidá-la, né, para poder estarmos discutindo essa nossa live. Saudar a companheira de Centro-Sé também, Aninha, também aqui presente, né? Junto conosco, né? Saudar todos os companheiros aqui do Centro-Sé, Bahia. Bom, Juliana, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo sim, vocês. Estão Pronto, me ouvindo? eu tô te ouvindo bem aqui, né? Então, meus amigos, né, a partir desse momento já estamos com a nossa companheira, né, a Juliana Lacerda Ferreira, né, ela que é Guarda Civil Municipal de Ilha Solteira, não é isso?
Ilha Solteira, interior de São Paulo. Pronto. Então, minha amiga, nesse primeiro momento, eu gostaria que você falasse um pouco, né? Quem é a Juliana, né? A companheira GCM Juliana, falasse um pouco da sua pessoa, sua formação, etc. Bom, eu sou Juliana, eu nasci e fui criada aqui em Ilha Solteira. A gente fala ilha, o pessoal já leva lá para o mar, né? A gente está no oposto, na verdade, né? Ilha Solteira fica no interior do estado, divisa já com Mato Grosso do Sul. Nós temos uma ilha de verdade no Rio Paraná, que fica ao lado aqui da minha cidade. A nossa cidade é planejada, né, em função da construção da usina hidrelétrica, criou a cidade que serviu como alojamento, né, para os trabalhadores lá a partir de 1968. E depois ninguém queria ir embora, né, então foi desenvolvendo. No início foi a estatal CESP, né, Companhia Energética de São Paulo, que implementou a cidade e a usina junto. E depois, recentemente, agora nós tivemos a aquisição da usina, né? Geralmente eles fazem a parte da transmissão, né? Nós tivemos a aquisição pela CTG, que é a chinesa CTG, né? Então nós temos aqui nós já fomos a terceira maior usina hidrelétrica do país em produção de energia. E as lâmpadas de vocês devem estar aí acionadas com a energia produzida aqui, porque ela é distribuída por todo o país, né? Então, nós, hoje, com a capacidade de produção de todas as usinas hidrelétricas do país, nós estamos em sexto lugar com a maior produção. Além disso, nós temos a Unesp aqui na nossa cidade, que é a Universidade Estadual Paulista, né? Com vários cursos na área de engenharia que são aí top na América Latina, inclusive, né? A Guarda Municipal de Ilha Solteira, ela foi criada em 94, agora em agosto eu completo 26 anos, e sendo filha de Ilha Solteira e há 26 anos na Guarda Municipal, eu sou extremamente apaixonada pela minha cidade e pelo que eu faço, né? Então, eu espero que eu possa tirar um pouco das dúvidas dos colegas e partilhar também conhecimento, né, deles para comigo e de você também, que você agrega muito. Eu desde já agradeço o seu convite. E a minha formação, quando eu entrei na guarda, eu estava terminando o magistério, né, que o pessoal fazia para dar aulas. Mas eu percebi que eu não queria dar aulas, né, eu já estava na guarda. E aí eu comecei a trabalhar com palestras, né, na área de trânsito, defesa civil, meio ambiente, né, várias áreas. E aí depois eu pude fazer letras na UFMS aqui em Três Lagoas, que é uma cidade já do Mato Grosso do Sul, ao lado, então viajava todos os dias, porque foi uma realização pessoal, né? Eu gosto muito Uhum. de outras línguas, muito da língua portuguesa também. E em seguida eu fiz alguns cursos técnicos na área de trânsito, né? Passei a trabalhar mais especificamente na área da educação para o trânsito, né? Aqui na Guarda Municipal de Ilha Solteira eu já realizei todos os tipos de atividade, postos fixos, viatura, controle. O único que eu não trabalhei, que é mais recente, que eu já estava na gestão do trânsito, é a sala de vídeo monitoramento, né? Então foi o único local que eu não fiquei especificamente trabalhando. Mas de todas as áreas eu já trabalhei. Muito bom. Depois, em 2005, não, 2004, perdão, eu pude me especializar em trânsito na PUC do Paraná, então eu viajava toda semana praticamente. Depois eu tive um acidente de trânsito, né? Um ônibus que eu estava foi acometido de uma carreta biarticulada, né? Então a Uhum. ironia, né? Ironia. Especialização em trânsito, um acidente de trânsito em 2014. Mas aí eu consegui terminar o curso, né? Foram 8 meses assim sequenciais, sem férias, eram 2 dias na semana. Aí eu fiquei lá em Curitiba estudando e já em 2005, quando trocou a gestão, eu fui convidada para ficar à frente, né, do trânsito aqui da cidade, né? Eu já realizava um trabalho
com relação às atividades do trânsito, né? Mas não foi fácil, não. Não foi porque a gente, como mulher, entende os olhares das pessoas, né? Hoje até eu estava pensando o que eu vou dizer para o Alan, né? Uma pessoa assim tão capacitada, tão com tantos atributos assim com relação às guardas, né, que ele tem apoiado, né, as suas obras que você tem escrito que ajudam bastante todas as guardas, né? Então o que eu ia dizer para você? Eu não tenho a lamentar, né? Mas eu digo que essas coisas me magoaram lá atrás, mas que me fizeram crescer e ser o que eu sou hoje, né? Então a todo momento sendo mulher e sendo muito jovem, como eu entrei na guarda muito jovem, né? Você segue minha página lá no Facebook. Eu Sim, já sim. postei algumas fotos de quando eu entrei, então muitas vezes a gente tem que provar que pode ser inteligente, pode ser mulher, pode ser bonita e pode ocupar qualquer espaço, Com né? Então certeza. eu tenho estudado muito, eu sempre procurei, eu fiz a especialização justamente porque a todo momento eu precisava provar que eu entendia daquilo que eu estava falando e, e a minha nota na apresentação do TCC foi 9,6, né? Massa, Então, hein? valendo 10, eu acho que eu sabia o que eu estava falando, Com né? certeza. Então, a todo momento a gente tem que estar estudando, até porque o trânsito ele é muito dinâmico e a todo tempo também muda as regras, mudam as leis e a gente precisa se atualizar. A Com gente não certeza. precisa Com decorar, a certeza. gente precisa saber onde pesquisar, Com né? certeza. Então, de 2005 oficialmente até atualmente, né, até sexta-feira, eu estou à frente da gestão do trânsito, né? Porque a partir de sábado eu já me afasto, né, para defender aí um pleito, né, uma cadeira aí na Câmara, né, enquanto pré-candidato, mas ainda temos as convenções, mas até sexta-feira, dia 14, eu estou na gestão. Essa acho que é o resumo, é muita coisa, vamos É resumir. muita coisa, não é pouca coisa não. É Já que muita coisa. O Instagram só Já dá uma tem, hora, vamos resumir. já tem um histórico assim imenso, né? Que dá para perceber, né? Pela sua fala, né? Eu gostaria de saudar mais algumas pessoas também aqui presentes, o companheiro Brandão de Santa Inês, Bahia, né? A Marília de Recife, né? Pernambuco. Inclusive, até gostaria de falar um pouco que brevemente eu devo ter um pré-candidato a prefeito também de Recife, aqui em nossa live também, né? Já está Que tentando, legal, já legal. acertando datas e horários também, né? E eu já vou ter na próxima live também um pré-candidato a prefeito de Salvador também, a nossa capital baiana, né, em nossa live, discutindo as diversas questões também. Saudar outros companheiros aqui presentes, o Mário Pinheiro de Paulo Afonso, né? Elma Santana daqui de Salvador, né? Alisson, companheiro Alisson, né? Também, que é ex-inspetor da Guarda Civil Municipal de Salvador. Enfim, a todos que estão nos acompanhando aqui, né? Na nossa live. Então, meus amigos, a partir desse momento, Giana, vamos começar o nosso bate-papo, né, sobre essa temática que deu para perceber que você é especialista na área, né? Com Nessa questão. calma. Eu sou A aprendiz, especialista tá meio baqueada hoje. eu sou aprendiz, na verdade, nessas questões todas de guarda Todos municipal. somos, né, Alan? Todos somos. Pois é. Então vamos começar Alguns aquela. gostam mais de algumas áreas, outros de outras, né? Mas todos somos Isso, aprendizes. exatamente. Então vamos começar, né, com uma perguntinha básica, né, relacionada à questão de trânsito, né? O que vem a ser exatamente trânsito, né? Não, o trânsito, segundo o Código de Trânsito, né? É movimentação, parada ou estacionamento de veículos, pessoas ou animais numa via pública, né? Mas a gente tem que pensar. Eu tive uma oportunidade de falar com a Ô, meu pai amado, sumiu, ó. Ela não tá lá na live, ó. A Ângela Porto, sobre essa temática também. E eu quis trazer um histórico, né, do trânsito no Brasil, né? E eu acho importante, talvez as pessoas que estão agora não tenham assistido, né? Quando eu bati um papo com ela na live. Então eu queria voltar lá em 1941, né? Uhum, Quando o primeiro Código Nacional de Trânsito ele entrou em vigor, né? É uma lei antiga, na verdade foi um decreto-lei número 2.994. Ele entrou em vigor em 28 de 1 de 1941, né? E ele vislumbrava, né, beneficiar apenas os veículos automotores,
né? Que foi um grande erro na época, né? E aí ele só durou 8 meses. E aí depois, criado um outro decreto-lei, 3.651, de 25 de setembro de 41. E aí nesse código, né, ele foi criado o CONTRAN. E aí ele vigorou por 20 anos. E aí lá em 66, em setembro, eles adoram aprovar leis em setembro, né? A lei 5.108 de 66 entrou em vigor. Ainda assim contemplava apenas a importância dos veículos automotores, né? Então, os veículos não motorizados e pedestres, eles não tinham essa importância que a gente percebe hoje, né? Em todo o mundo, né? Com a ONU tendo esse olhar para o trânsito, né? E para as vítimas, com a criação do DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, também apoiando projetos, né? Que incentivem a utilização da bicicleta e incentive a proteção ao pedestre. Só que aí, lá em 97, né, a Lei 9.503, também votada em setembro, né, ela veio com um novo nome. Antes era Código Nacional de Trânsito, né, e agora nós temos o Código de Trânsito Brasileiro. Né, mudou a nomenclatura e também trouxe essa importância ao pedestre, a proteção, não só a importância, né, a proteção do pedestre, como a parte mais importante. Porque qualquer um de nós é pedestre em algum momento do dia. Né? Com A gente pode certeza. até sair já do carro, assim, já da garagem no carro, mas em algum momento nós vamos ocupar a calçada, nós vamos atravessar uma rua, nós vamos sair caminhando de dentro de uma área de estacionamento, né? E isso é importante, a gente compreender que a vida humana é mais importante que um bem material, né? Então, essa inversão da importância do veículo que trouxe a importância para olhar para o pedestre, para a vida do pedestre, foi assim uma transformação, né? Então, de 94, quando a Guarda Municipal de Ilha Solteira começou a trabalhar, até 98, eu tive um olhar. Então, quando o código entrou em vigor em 98, nós fomos um dos primeiros municípios aqui no estado de São Paulo a municipalizar o trânsito. E olha que a gente é uma formiguinha aqui, viu? Dos 600 e poucos municípios que a gente tem aqui no estado de São Paulo, nós somos uma cidade que tem 26 mil habitantes. Lá em 98 a gente tinha 23 mil. Uhum. Então, assim, uma cidade tão pequena, à frente do seu tempo em muitas coisas, né? A Muito gente tem bom. muito a caminhar, muito a melhorar, temos sim, né? Mas eu acho que foi um passo, uma evolução para nós aqui no nosso município, até porque a Guarda Municipal aqui ocupa todos os espaços, Massa. né? Muito E eu vou bom. Muito chegar lá. bom. Então, Muito bom. eu queria, assim, que eu pudesse fazer essa, esse vislumbramento aqui que eu anotei, e aí você pode me interromper a qualquer momento, pode ser assim? Ah, tranquilo. Não, por mim, você pode Porque ficar à senão vontade eu me de perco aqui. falar. Entendeu? O nosso bate-papo. É que eu tô meio febril, Uhum. meio, sabe assim, meio doente ainda hoje. Mas eu tô medicada já, fiz exames, não é Covid, por enquanto, não se sabe, né? Graças a Mas Deus. por enquanto não é. Mas eu tô meio febril ainda, então eu queria poder dar continuidade aqui à minha cola. Só que aí, desde 98 a gente municipalizou e aí tinha a JARE, tinha, né, a Junta de Recursos, a parte de educação, engenharia, né, toda a estrutura montada, né? Só que aí em 2005, aqui no estado de São Paulo, as polícias militares na época, eles não realizavam um convênio inverso, né, que seria o município poder executar, né, realizar as autuações de competência do Estado. Né? Então, o artigo 24 do CTB fala das competências dos municípios e o 25 fala do Estado. E aqui a gente não faz essas competências, né? Uhum. Mas eles gostam de fazer as nossas, né? Tanto que aqui a gente tem o convênio também com o Estado, né? Na Uhum. verdade, com a Secretaria de Segurança Pública, né? E eles fazem o que cabe ao município também. Beleza. Então, aí em 2005, 24 de junho de 2005, o
CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito aqui do estado de São Paulo, ele julgou que as GMs, né, as guardas municipais, não teriam competência. Só que a nossa secretaria não é separada do setor de trânsito. Nossa secretaria tem um nome grandão, Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Defesa Civil. Ou seja, aqui a gente cuida de tudo, De tudo. né? E esses guardas, em 98, junto com a criação do departamento, foram nomeados agentes da autoridade de trânsito, né? Mas, em 2005, né, o CETRAN julgou que não poderia. Ele não julgou caso a caso, ele simplesmente pegou todas as guardas municipais, não sei se estavam regulares ou não, e colocou todos no mesmo balaio, que eu acho que foi mais fácil e simples, né? E aí deu esse parecer. Então, a gente recolheu os talonários dos agentes de trânsito e aguardamos. Continuamos com a travessia escolar, continuamos com sinalização de trânsito, porque aqui a competência é da Guarda Municipal, mas não fizemos mais autuações, né? Aqui a gente tem a nossa portaria de criação. Na verdade, a gente deu entrada em 98, mas a nossa portaria saiu só em setembro de 99. Da criação, para deixar bem claro, né? Então, nós temos a Lei 518/98, que cria o setor de trânsito, né? E aí depois, com a Lei 13.022/2014, veio o Estatuto Nacional das Guardas Municipais, e aí nós voltamos a fazer as autuações, normalmente, né? A resolução do CONTRAN, 371/2010, fala da competência dos municípios, né? Isso. E depois, a 561/2015 fala do Estado, né? Que é o Manual de Fiscalização, volume 1 e 2. Né? A gente tem também uma lei muito importante, a Lei Federal 12.587/2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade e garante o acesso universal às cidades. A gente já tem o nosso plano de mobilidade, ele foi aprovado em 2016. Então, por isso que eu falo, muitas vezes a gente é julgado, né? O cara está lá em São Paulo, a 650 quilômetros daqui, não conhece o nosso trabalho, né? Não conhece o quão a gente procura estar dentro da lei e, de repente, julga que a gente não tem competência para aquela atividade, né? Então, uma cidade que em 2016 tinha 24 mil habitantes e já ter o seu plano de mobilidade aprovado, eu acho que é um ganho muito grande para toda a sociedade, né? Foi um ano de estudo, né, que foi contratada uma equipe para fazer todos os estudos necessários. A gente teve uma participação muito boa da comunidade, né? O próprio setor de trânsito teve voz, né? Então, a gente entende que a gente está no caminho certo. Mesmo que a gente esteja de um lado não tão bom, porque é a gente que vai também punir. Eu falo que eu dou palestras pelas crianças. Eu começo a partir de 1 ano e meio de idade, lá nas creches, nas EMEIs, e vou até as empresas, até as universidades, até a usina hidrelétrica, até o Mato Grosso do Sul, que tem outras usinas que tem muitos trabalhadores que são daqui do nosso município. É só convidar, a gente vai. Muito bom, muito bom. Eu quero até... E aí, eu falo que eu pego a parte boa, que é a parte da palestra, né? Que eu dou sorriso para todo mundo, mas o setor de trânsito, ele não é só isso. A gente tem a parte da punição. Sim, exatamente. Logicamente, quando você vai punir, muitas vezes as pessoas não vão te olhar com os bons olhos. Ah, não tem que multar mesmo não sei o quê. Só que a gente tem que lembrar, gente, que o infrator é aquele 1% dos maus condutores. E você que é bom condutor, você não pode ser punido, né, com um acidente, com um prejuízo financeiro com seu veículo, com a perda da sua vida ou da sua mobilidade, por um mau condutor. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala na autuação, a gente tem que realmente aplicar para aquela pessoa que não está condizente com aquela vivência, porque o trânsito é um movimento social. A gente precisa colocar isso na cabeça. Eu não estou sozinho só porque eu estou dentro do meu carro trancado no ar-condicionado. Com certeza. Eu estou
vivendo em sociedade. E eu preciso compreender isso, né? Eu gostaria até de fazer mais outra pergunta, né? Já aproveitando que você falou Sim. esse gancho, né, de palestras, né, de proteção à vida também, né, relacionada à questão de trânsito. E já que a gente tem essa questão de proteção à vida também, eu gostaria que você falasse assim do porquê do Maio Amarelo, né? Como surgiu, o que significa, qual o objetivo, né, dessa questão do Maio Amarelo do trânsito. Então vamos lá. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela dedicou um momento ali para falar sobre as vítimas, né? A quantidade de vítimas no trânsito. E aí criou a Década Nacional de Ação para a Redução de Acidentes, que é de 2011 a 2020. Né? Então, esse ano era para ter a maior festa, né? Porque a gente alcançou essa expectativa. Porque primeiro era a redução, seria a redução da mortalidade, né? Das pessoas no trânsito. Depois a questão das sequelas no trânsito. Depois a diminuição dos prejuízos no trânsito e aí tentar zerar essa situação, né? Porque alguns estudiosos dizem que a gente fala em acidente, mas o acidente ele não existe, né? Foi a falta de imprudência, imperícia de alguém ali que causou aquela situação, que a gente chama de acidente, né? E aí, tão logo a gente começou a trabalhar essas questões da década mundial para redução de acidentes, eles já vieram foi criada em maio, né, essa década mundial, e aí, em seguida, alguns anos depois, eles já criaram o Maio Amarelo, né, para homenagear o mês que foi escolhido, né, foram mais de se não me engano, 190 países que assinaram o acordo para a redução dos acidentes, né, da década mundial. Inclusive a minha cidade, se você olhar no mapa, tá com um lacinho amarelo lá, né? Então, esses participantes têm por obrigação reduzir esses acidentes nessa ordem que eu falei, né? E aí, alguns anos depois, o Maio Amarelo ele foi instituído como um mês para que pudéssemos trabalhar um tema de acordo com as estatísticas, né? E esse tema seria trabalhado no mundo todo, né? Para que pudéssemos lembrar o maior número de pessoas das situações de risco no trânsito. Então, seria um mês inteiro de conscientização. E nós já fizemos aqui vários anos, né? De manhã, de tarde, à noite, sexta, sábado, domingo, todos os dias da semana, né? Com palestra, com ações na rua, né? Mesmo com falta de material, muitas vezes a gente fazia parceria com o Detran, né? Aqui do estado de São Paulo. Eu não sei se você já viu a campanha Foca no Trânsito. Eles tinham uma foca inflável. Depois, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Então, como aqui o Detran ele é muito pequeno, acho que tem 6 ou 8 funcionários, eu acho. 6 ou 7, não tenho certeza. Eles nos cederam uma foca inflável dessa para a gente trabalhar e algum material em papel, né? Cartaz, essas coisas. E aí, depois do trabalho realizado, né, juntamente com o pessoal da Guarda Municipal e o setor municipal de trânsito, eu fiz um relatório, né, e mandei para ele, que ele levou para a regional, e nosso trabalho ele foi parabenizado numa reunião de equipe, né, da região Massa, toda. E isso deixa a gente muito orgulhoso, né? com certeza. Porque você imagina um trabalho de um mês, a demanda de pessoas que você precisa, né? No mínimo, assim, pessoalmente a gente conseguiu, numa cidade de 26 mil habitantes, atingir 15 mil pessoas, só com palestras. Só de Porra. estudantes, a gente tem 5 mil alunos aqui no município, né? Do infantil ao fundamental 1. Eu Né? gostaria até de lhe Então, perguntar, já que você falou sobre essa questão de palestras mesmo, né, que teve uma companheira aqui que sim. lançou uma pergunta, né, a Alessandra de Uhum. Itaberaba, que ela lançou a seguinte pergunta, né, qual a importância de investir em formação para o trânsito desde as séries iniciais do ensino fundamental, né, na sua visão como de especialista nessa área? Eu vou, inclusive, contar duas situações que eu vivenciei, né? Porque eu dou palestra desde 94.
E depois de 2005, depois de 94, mais, sim. E em 2005 a gente foi aprofundando, né? Se capacitando melhor. Aqui, como eu já falei, eu dou palestra a partir de 1 ano e meio em todas as escolas, creches, EMEIs do município. Então, a partir de 1 ano e meio. Quando a criança ela chega na pré-escola, né, que aqui a gente chama de segunda etapa, né? Ela está quase indo para o primeiro ano. Então, a segunda etapa é o último ano dela na pré-escola e no ano seguinte ela já vai para o primeiro ano, que é o fundamental. E aí eu geralmente faço muitas perguntas, né, para eles, né? Eu levo meu fantoche e a gente brinca. E o que eu procuro falar? Eu falo de lei? Não, né? Para cada faixa etária a gente trabalha de uma maneira. Cada faixa etária eles vão atuar de uma maneira. E Uhum. cada faixa etária eles vão estar com certa autonomia. Então, o que eu preciso? É que eles se façam seguros no trânsito. Independe se vai estar no carrinho de bebê que a mãe carrega, se ele vai estar na cadeirinha da bicicleta, se ele vai estar pedalando uma bicicleta, se ele vai estar na cadeirinha do carro ou no carro solto. Eu preciso explicar para ele como ele deve ser transportado, como ele deve caminhar na calçada. Ele precisa entender como funciona a autonomia para ele. E aí, eu estava de 1 ano e meio, papapá, foi passando. Todos os anos eu volto nas mesmas escolas, os alunos são praticamente os mesmos. E aí, quando eu cheguei numa série dessa, que era já a segunda etapa, tudo que eu perguntava, eles sabiam. E eu fiquei emocionada com aquela situação. É um Falei, nossa, feedback porque eu assim só muito vou bom, uma né? vez no ano. Eu só vou uma vez no ano, gente. Vocês entendem o que é uma vez no ano de um assunto e depois você não fala mais nele, não é? Isso é um E aí, feedback quando eu muito bom, saí, a né? diretora estava assistindo, eu fiquei de cara e fiquei assim, nossa, eles responderam tudo. Ela falou, você não percebeu? Se eu mostrar foto para você, você está aqui desde que eles têm 1 ano e meio? E aquilo me emocionou. Me emociona agora quando eu estou contando isso para vocês. Porque é fruto de um trabalho que não é só meu. É dos guardas que fazem a travessia na hora da saída da escola, porque aqui a gente tem esse serviço. A gente não consegue contemplar todas as escolas, mas os guardas estão na rua. É fruto da sinalização que é feita, que é pintada, que é instalada uma placa pela nossa equipe da guarda. Né? Então, isso emociona a gente, porque é fruto do nosso trabalho e que as pessoas só veem ali quando recebem uma multa. E a gente não faz só multa, gente. A gente educa, a gente propicia essa capacitação para essas pessoinhas também estarem na rua com segurança, né? E aí o inverso dessa situação que eu contei agora foi uma situação que me chocou. Eu fui convidada para dar palestra no município aqui, vizinho nosso, que lá eles não têm, acho que tem 2 policiais militares. É bem pequenininho mesmo o município, acho que tem 7.000, 5.000 moradores. E aí eram crianças de sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Por onde que tem que andar? Por onde que tem que atravessar? Como que você tem que andar com a bicicleta? Como você posiciona a sua bicicleta na rua para você andar? Com que idade você precisa andar no banco de trás? Como que você tem que fazer? Eles não sabiam nada. E aquilo me entristeceu. Porque não teve ninguém que pudesse ir até aquela escola dar essa orientação. E lá também acontece acidente. E essas crianças ou adolescentes vão sair dessa cidade num ônibus, num transporte escolar, vão fazer uma visita em outra cidade, vão sair com seus pais, vão viajar. Como que essas crianças e adolescentes serão transportados ou conduzidos? Né? Então Eu a gente pergunto a precisa você também, ensinar. Helena, vou lhe interromper um pouquinho, você falando sobre isso, né, essa sua experiência também. Eu gostaria de perguntar também se, na sua visão, o trânsito deveria ser uma disciplina já dentro da grade curricular das escolas, na sua opinião. Com certeza, acho que passou da hora, né? Quando eu levo uma palestra, eu tenho 40 minutos num ano inteiro para dar a informação toda para aquela criança, né? E às vezes ela não vai conseguir fixar, né? Eu sei que muitos professores dão continuidade a esse trabalho, né? Fazendo a disciplinaridade ali, né? Com todas as outras matérias, mas tem outros professores que não. Porque eu já ouvi de professores falando, nossa, mais um assunto.
São poucos os que fazem cara feia, sabe? Uhum. Alguns se alegram, outros não, da gente chegar nas escolas. Eu não me importo, eu não me importaria se eu tivesse um espaço, um momento, em tantas aulas, tal, mas alguns vão ver como mais uma matéria, né? A gente sabe que o Código de Trânsito, ele deixa com que os alunos do ensino médio tenham aulas de trânsito para diminuir a carga horária deles lá, quando eles vão fazer a escola, né? Para poder tirar no centro de formação de condutores, para tirar a habilitação. Mas isso não é feito. Ou seja, vai diminuir o custo para aquele aluno, mas ele não tem consciência disso, né? Que ele vai tendo essas aulas durante o ensino médio, lá na frente ele não precisa pagar para ter essas aulas teóricas, porque ele já teve, né? Então, por que as pessoas não divulgam? Não é? Então, a importância da gente falar sobre trânsito não é só para redução de acidentes, é para que as pessoas se conscientizem, né? A gente está vendo vídeos aí de molecada pulando em frente de carretas biarticuladas para que ele possa, né, Aquele vídeo ali foi fazer horrível. aquela... né? E aí causa acidente, causa dano, causa prejuízo, porque não é só a carreta, é a carga, muitas vezes pega fogo né, no meio ambiente aí que a gente tem, né, à volta nossa, às vezes até reserva florestal. Então, é uma falta de consciência muito grande. Outros caminhoneiros agora que estão pondo a perna e o corpo, meio corpo para fora e fazendo como se fosse o Superman, numa carreta biarticulada, É num brincadeira. caminhão, né? Tem vídeos por aí, né? E aí a gente só sabe porque tem um outro que filma e divulga, né? Verdade. E os caras com moto fazem, assim, muitas situações também de risco, de perigo, né? Eu queria falar um pouquinho a respeito até dessa questão dos riscos, né? Com a chegada da pandemia, nós tivemos o aumento no número de acidentes com motociclistas, né? Só que eles são os que mais estão na rua no momento, né? Fazendo entregas e tal. Isso. E muitas vezes a gente está no carro, a gente não tem consciência disso, né? Eu tive uma curiosidade no ano de 2013, aqui no nosso município, não só de saber números, eu queria saber o porquê daqueles acidentes, né? Do histórico. Nós temos uma avenida aqui, que é a principal da nossa cidade, pasme, ela tem 4 quilômetros. A cidade é bem pequenininha, tem 4 quilômetros, né? E é uma cidade extremamente plana, né? Pra você ter ideia, hoje, no município, a frota é de 18 mil veículos automotores. Metade é moto. Metade dessa frota de 18 mil é moto. Só que nós temos 18 mil bicicletas, aproximadamente. Você imagina a situação, né? Então, nós somos uma cidade planejada, é extremamente gostoso andar aqui, porque é plano, não tem subida, descida, Facilita você essa pode questão de pedalar, você pode andar a bicicleta. pé, é muito arborizada essa avenida que eu estou te falando. Só que nós tivemos em 2013, até 2012, nós tivemos uma construção de uma ciclovia que deu muita polêmica nesse canteiro central dessa avenida principal. E aí, em 2000, nós começamos a campanha de conscientização para a parada dos veículos, né, para que os pedestres pudessem ter a preferência de passagem, e paz, em 2012. Até hoje, 2020, os veículos param para os pedestres, a grande maioria para. Né? Então, foi uma conquista assim, muito grande Muito bom. para nós que trabalhamos. O Eu único particularmente, investimento que a gente teve foi de R$ 90 para uma faixa, a gente não tinha dinheiro, né? Então, eu acho assim que os guardas municipais deram o sangue azul marinho ali, e essa campanha durou 8 meses, né? eu E aí, em particularmente, 2000... viu, esse tipo de situação mesmo, de chegar, você botar o pé na faixa e ver os motoristas tudo parados, particularmente, eu vi de fato isso acontecer bastante em uma única cidade do Brasil, que eu já fui, né? Que foi Brasília. Brasília. Então, só Aqui que em Salvador a já gente tive... pergunta para você, a custa de quanta conscientização foi necessária para que eles entendessem que a prioridade é do pedestre? Quantas multas foram realizadas em Brasília para que a população se conscientizasse? Em Ilha Solteira, eu te pergunto, em 2012, quanto
foi necessário para conscientização. Nada. Não tivemos nenhuma autuação Coisa boa. de motoristas. Nós tivemos uma participação da nossa comunidade. E eu morro de orgulho disso. Alguns não param? Não param. E não vão parar nem com multa. Aí eu Porque a pergunto a multa não faz ele você, parar, Juliana, eu pergunto a né? você, A multa não faz ele parar. aí eu pergunto a você, você acha que essa parte de educação para o trânsito ajudou a influenciar nisso que vocês fazem aí já? Com certeza absoluta. Porque isso eu levei. Tipo assim, eu dava palestra numa escola, mas antes, nessa mudança, eu dei palestra para os professores e os funcionários. Depois que eu fui para as crianças. Eu dava palestra numa faculdade, eu dava palestra em todo lugar. E a gente foi de faixa em faixa com os anjos na rua. Os guardas se vestiram de anjo aqui, com as roupas que eu peguei na igreja. O único investimento que a gente teve, que gastou dinheiro, foi uma faixa com o artigo, né, da prioridade ao pedestre. Só, mais nada, né? E aí, em 2013, eu percebi que as estatísticas estavam aumentando para o lado dos motociclistas. Porque como a gente ensinou a parar, nós paramos de ter acidentes, zeramos os acidentes nessa avenida. A gente tinha 4 acidentes com vítimas graves nesses 4 quilômetros por mês. Depois da construção da ciclovia, dessa conscientização que a gente conseguiu fazer, nós zeramos esses acidentes, né? Só que aí, em 2013, eu percebi que nós tínhamos um aumento do número de acidentes, como que eles aconteciam. O da frente parava, nós reduzimos a velocidade nessa avenida, passou a ser 40 por hora, e colocamos iluminação nessas faixas, nessas travessias elevadas, individualmente. Fora a iluminação da avenida, nós iluminamos individualmente cada travessia elevada. A gente não tinha nem resolução para travessia elevada. Então, nós contratamos um professor, doutor, ele tinha um certo conhecimento, né, no trânsito da Europa, ele fez várias visitas e estudos por lá. Então, ele trouxe para nós essas travessias elevadas, né, que modificou o pensar do pedestre. Aqui nós temos 20% da população quase que é idosa no nosso município, né? Então, melhorou muito o caminhar dessas pessoas, das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, né? Então, reduziu muito as quedas, né? E em 2013, como eu estava tentando falar, eu vou e volto toda hora. Eu fui na delegacia e li com o meu amigo Fully, ele inclusive estava aí assistindo a live, né? A gente leu acidente por acidente. Então, todos os acidentes que envolviam os motociclistas, o responsável era o motorista do carro de passeio, né? Então, ele ia fazer a curva lá para a esquerda, e não se atentava que tinha um retrovisor que ele tinha que olhar. Ele abria a porta do carro dele, né? E o motociclista chapava na porta. Eram situações assim, de falta de cuidado e responsabilidade. Então, muitas vezes a gente põe a culpa em um determinado modal, que é o que a gente chama, né? Cada carro é um modal, a moto é um modal. Sim. Até o pedestre, agora, o caminhar está sendo chamado de modal. Modal está sendo classificado como modal do trânsito, né? Aqui no nosso município, 70% das pessoas utilizam o caminhar como meio de transporte, porque as coisas são muito próximas, né? Então é importante esse modal. Com Beijos, certeza. meninos e meninas aí, meus amigos estão mandando beijo para fazer o carro vermelho aqui. Muita gente, né, aqui dando então, mensagem. A campanha em 2013, ela foi direcionada para a consciência do motorista em função da presença do motociclista ali naquela via, né? E aí, já em 2014, a gente teve uma redução desses acidentes. Então, fazer uma campanha de trânsito não é simplesmente, nossa, eu vou comprar um panfleto, um fantoche, um inflável. Não, você precisa estudar, fazer o dever de casa, saber aonde esses acidentes estão acontecendo, qual a idade dessas pessoas, né? E você tem diversas ferramentas para isso, e é importante você estudar. Não é simplesmente você estar ali ocupando um espaço. Você tem que estudar realmente para saber aonde que você vai aplicar o seu dinheiro, o seu tempo, a sua energia. E Com certeza. Muito bom. O exemplo Deixa eu de voltar vocês... lá no Maio Amarelo, que eu acho que eu fugi da pergunta da colega, né?
Esse ano a gente não teve o Maio Amarelo, né? A gente teve o Maio Amarelo em mídias sociais, né? Então, Até as por conta da atividades pandemia, né? Do Maio Amarelo estariam agora direcionadas para a Semana Nacional de Trânsito, que é de 18 a 25 de setembro. E Uhum. 25 de setembro é o Dia Nacional de Trânsito aqui no Brasil, né? Então, o Maio Amarelo, ele veio justamente para que a gente pudesse intensificar, né, as atividades e campanhas voltadas ao trânsito, né? Porque quando a gente fala em campanha, é ali uma palestra, uma entrega de folheto, né? Quando você fala num projeto contínuo, é diferente, né? Essa aplicação desse projeto contínuo, ele vai mudar ali na frente em pouco tempo, 1 ou 2 anos, você já tem como colher os frutos disso. Agora a campanha você demora um pouco mais, mas se as campanhas elas tiverem também uma certa periodicidade, elas também dão resultado, como aqui no nosso município. Porque Muito aqui as bom. pessoas pegam folheto, né, na mão. Em muitas cidades as pessoas não, você vai entregar um folheto, a pessoa não quer. Isso, Aqui as pessoas exatamente. pegam, leem. Então, por esse trabalho que você percebe, as pessoas aqui respondem questionário de alguma empresa ou alguma, né? Então, as pessoas aqui são muito receptivas a isso, em qualquer coisa, principalmente a uma campanha. Muito bom, muito bom. Pelo que eu vejo também, isso até a cultura, né, das pessoas ajudou essa questão aí local aí, né? Pelo que você fala, da questão das pessoas são muito receptivas, Sim, etc, né? E esse são muito trabalho que receptivas. vocês fazem, né, desde lá de educação também tem sido primordial para poder ter esses resultados positivos, né? Eu gostaria até de fazer, eu saudar as pessoas, né, que estão nos acompanhando também, né? Edivânio Barbosa, Jackson Araújo, né, de Lagoas de Santa Luz, ele que também coordena a parte de trânsito lá em Santa Luz, né, outras pessoas aqui falando, né, etc. E eu gostaria de perguntar também, para essa parte do agente de autoridade de trânsito, né, tem a questão do curso de formação mínima, né, para ele atuar com agente de autoridade de trânsito? Eu gostaria que falasse um pouco sobre isso. Sim, sim. Na verdade, o início do agente, ele teria uma carga horária aí de 200 horas, né? E aí depois ele vai para a cada 3 anos, mais ou menos, ele vai para uma atualização, né, de 32 horas aulas, né? Eu tive a oportunidade de capacitar os agentes da Guarda Municipal de Birigui, e quando eu estive lá, eram todos homens, eles não tinham mulher na Guarda Municipal de Birigui, né, que é próxima aqui 2 horas mais ou menos de viagem de carro, né? Então foram assim 2 semanas que a gente teve essa oportunidade, né? E para mim é muito gratificante hoje ver como eles estão lá, né? Logicamente já tiveram outras atualizações, né? Mas isso é muito legal, né? Eu tive a oportunidade de ajudar alguns municípios, porque assim, a primeira coisa que eu falo quando a pessoa vem é que eu não sou engenheira. Eu não sou Uhum. engenheira, eu sou especialista em trânsito, mas a especialização, o que ela te faz? Ela te amplia, né? O que teve na especialização? Teve perícia, teve engenharia, teve psicologia, sociologia, legislação, tudo voltada para a área de trânsito, né? Sociologia do trânsito, psicologia do trânsito. Então, todas essas matérias voltadas para o trânsito. Mas eu não sou engenheira, Uhum. mas o que eu posso contribuir é com o meu olhar, desses anos de compreensão, de estudo, né? Então, eu tive a oportunidade para o Rio Grande do Sul, né? A convite de 2 prefeitos. Então, a cidade de Marau, no Rio Grande do Sul, e Salto do Jacuí, também no Rio Grande do Sul. Então, eu passei uma semana prestando serviço, né? A serviço, dispensada pela minha prefeitura, prestando serviço nessas cidades. 3 dias em uma, 2 dias na outra, para olhar as situações de trânsito. Eles tinham engenheiro? Tinham, com certeza tinham, né? Mas quando eles chegaram aqui, esses prefeitos visitaram o nosso município e olharam tudo que a gente conseguiu fazer, sendo um município tão pequeno, né? E olha lá a mocinha que ajudou, né? Então fizeram esse olhar também ali,
né? Mesmo eu não sendo engenheira, eu tive um olhar para a cidade deles, né? Uma escola que estava tendo muito acidente. Então, muitas vezes você acha que tem que fazer uma obra grande ali, não é? Você muda o local de saída, né? O portão de saída para o outro lado da rua. Pronto, acabou, Acabou, né? Então, exato. você não precisa fazer uma obra faraônica, uma ponte, um viaduto, sei lá o quê. Você tem que ter esse olhar, você tem que conversar com as pessoas que estão ali, você tem que ir nos horários de pico, né? Então, você precisa simplesmente fazer o que está no código ou nos manuais do Denatran. Precisa ler o que está ali. Você não pode gerir só da tua cadeira, da tua mesinha, da sua sala com ar-condicionado. Você precisa sair dali, né? Então, com alguns municípios, a gente sabe que na Bahia, inclusive, a Ângela Porto até me falou isso, quando eu tive a live com ela, eles não têm muito acesso a essa questão da municipalização, Isso. né? Aqui na Bahia, Só que se a gente entrar, se não me engano, aqui na Bahia, acho que só tem, dos 417 municípios, eu acho que só 50 que são de fato municipalizados, aqui na Bahia inteira, né? então, e aí o que a gente vê é que eles não têm o mínimo assim de curiosidade, porque acham que também precisam pagar alguém para isso. Isso. Gente, dá uma diquinha da Juju, tia Ju, que é a diquinha agora, né? Então tem o Guia Básico para a Gestão Municipal de Trânsito. Ele é de 2016 e ele está lá no Ministério das Cidades. Ele tem um passo a passo que vai ajudar vocês a municipalizarem o trânsito. E é uma coisa assim, é burocrático? É burocrático, mas ele é fácil. Uhum. A dificuldade é aprovar a lei na Câmara, porque a mão de obra já existe, já está ali. É difícil capacitar, porque vai ter que tirar o pessoal da rua. Gente, a gente está em época de pandemia. É a melhor época para capacitar, para se aprimorar, para estudar, é agora, né? Então, assim, logicamente que às vezes é difícil por custos, alguma coisa, mas se precisar, eu estou aí nas redes sociais, o Alan tem meu contato, né? Não é uma coisa impossível, E basta aproveitar querer. também, Rogério, Ah, o prefeito não quer porque vai multar. Gente, entenda uma coisa. Se a gente aqui, no nosso finzinho do nosso mundo aqui, eu falo que aqui o Judas não perdeu a bota, porque ele perdeu a bota antes, a meia a gente perde no final, ele perdeu a meia aqui. Aqui é longe, nós somos um município muito pequeno. Se a intenção daqui, da criação do departamento de trânsito, o setor de trânsito, como ele é chamado agora, fosse autuar, a gente não ia dar talão na mão de guarda, a gente ia encher de radar a cidade. Não que radar seja errado. Se ele tiver estudado, fundamentado em dados, ele é correto, né? Mas se a intenção fosse somente fábrica de multas, como o pessoal fala, a gente não ia dar talão na mão de guarda, porque para você preencher uma folha demanda tempo. demanda tempo. E aí não gera a quantidade de multas que às vezes a gestão quer ou precisa, né? Então, quando a gente não tem muita multa aqui. Eu tenho a gente paga aqui a Prodesp, né, para fazer o lançamento no banco de dados do Detran, a gente paga o mínimo, que é 90 autuações, né, válidas, tá? As canceladas não. Sabe quantas eu lanço por mês? Aqui não dá nem 20. A intenção, ela não é a multa, a intenção é que a pessoa se conscientize para redução de acidente, porque o acidente, gente, ele dá prejuízo. Mesmo que as pessoas estão ali, bate dois carros, um bate atrás do outro. Mesmo que eles não vão para o PS, deu prejuízo ali. Chamou o resgate porque teve vítima, deu prejuízo, porque gastou já o combustível e hora homem. Ocupou um leito de hospital, já deu prejuízo. Já deu prejuízo. E eu não estou falando nem de São Paulo, cidades maiores que tem helicóptero. Você já sabe quanto custa um voo de helicóptero para ir salvar uma vida? A hora piloto, a hora do médico que vai junto. Caro. O SAMU, que tem um médico, aqui não tem SAMU, tem um bombeiro, né? Então a gente precisa refletir, gente, sobre isso. Lógico que hoje a ocupação máxima dos hospitais está sendo pelo Covid, né? Mas a gente precisa entender que antes dessa pandemia, muitas cirurgias, por exemplo, do coração, algumas outras cirurgias, né, de osso, eram canceladas
por ocupação de leitos de UTI por acidentados. Então, a gente precisa ter um olhar de coletividade, essa empatia a gente precisa ter. O cara está pedindo passagem, está dando seta para entrar. Gente, espera, diminui sua velocidade. O teu 1 minuto não vai fazer você chegar adiantado no seu local. Com certeza. Né? Essa conscientização, ela precisa vir no Centro de Formação de Condutores, mas ela precisaria vir antes com a educação dentro da família, porque às vezes a gente conversa sobre Deus, a gente conversa até sobre a pandemia, sobre a matéria escolar, mas a gente não conversa com os filhos sobre drogas, a gente não conversa com os filhos sobre trânsito, e a gente, inclusive, dá mau exemplo aos filhos, né? A gente não usa o cinto, a gente fala no celular, né? A gente faz um monte de atitudes no trânsito que os filhos estão olhando. E eu aviso vocês, o exemplo, ele arrasta. Arrasta perfeito. Com certeza, né? sempre, sempre. E o exemplo faz, o conselho não consegue fazer, né? Então, essa mensagem, assim, a gente precisa falar, né, sobre trânsito e o que ele traz para a nossa sociedade. Tem mais Sim, sim. Ah, tenho. Na verdade, ainda tenho várias perguntas para você. Ainda nem comecei, na verdade, tem um de perguntas. Pode falar. Eu nem comecei. Já que você falou da questão da organização jurídica, né, falou um pouco sobre a questão da municipalização do trânsito, né? Eu gostaria que você falasse da questão legal, né, de fato, da Guarda Municipal de atuar dessa questão do trânsito, né? Pois a nossa Lei Federal 322, ela fala que da questão de haver o convênio, né, com o órgão municipal, com o órgão estadual, para essa atuação no trânsito de fato, né? Então, algumas guardas municipais, elas têm o convênio inverso que eu falei, né? Por exemplo, Mato Grosso do Sul faz as duas competências, o que é municipal e o que é estadual. O Paraná também eu sei que faz, e algumas cidades da Bahia eu sei que tem também. Eu só não sei dizer quais, né? Quando a gente fala nesse convênio, algumas guardas municipais são diferentes da minha, por exemplo, que a minha secretaria é tudo junto, né? Então, Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Defesa Civil. Então, o setor de trânsito, ele está inserido dentro desta mesma secretaria. Por isso que quando a gente for criar o órgão de trânsito, na mesma lei a gente já inseriu a Guarda Municipal para aproveitar essa mão de obra que estaria ali 24 horas por dia na rua, né? Algumas guardas eu conheço, a cidade ela tem uma secretaria de segurança e uma secretaria de trânsito ou mobilidade. Mobilidade, né? São denominações, mas não interfere. Ou trânsito ou mobilidade. E elas têm mais dificuldade quando essas secretarias elas não estão integradas. E aí, quando essas secretarias não estão integradas, às vezes essa Secretaria de Trânsito e Mobilidade, ela já tem uma mão de obra, que seriam os agentes da autoridade de trânsito. E aí, qual que é o problema que tem? Muitas vezes, eles torcem o nariz para a entrada desse convênio com a Guarda Municipal. Opa, vai tirar o nosso. Não entende como uma parceria, entende como você roubar um pedacinho do bife dele. E eu acho que não é por aí, né? Alguns colegas, inclusive, discordam da Guarda Municipal cuidar do trânsito. Só que eu te falo que para nós aqui, se nós não cuidássemos do trânsito, eu acho que aqui a gente tem muito mais suicídio do que homicídio no nosso município. Às vezes tem um homicídio por ano e 2 suicídios. Então, nós não somos armados, né? O pessoal de cidades maiores, às vezes a gente tem até discussões acaloradas aí nos grupos, mas o que eu falo para as pessoas, cada guarda municipal do seu município tem que olhar para a sua peculiaridade. Exatamente. Aqui, por exemplo, a gente tem o Rio Paraná, é imenso o nosso rio. Só o reservatório da nossa usina dá mais de 8 lagoas lá do Rio de Janeiro, aquela lagoa importante lá, que eu esqueci o nome. Então é muito grande o nosso reservatório. E a gente aqui tem um convênio com a Marinha do Brasil, né, que está para ser renovado. Juliana, eu vou ter que lhe interromper um pouco. Ela completou a 1 hora aqui, né? Vou ter que salvar essa live aqui,
né, para a gente retornar, Sim. se você puder, novamente, né, no segundo bloco, para a gente perguntar mais algumas coisas e você completar também, né? Aí vai E quem fechar. está assistindo, faz favor de voltar também, tá? Senão eu rogo praga. Não pode voltar também, entendeu? Para a gente completar, que a Pode gente só vai voltar. salvar e voltar.